Dos deputados aprovou por 296 votos a 177 o texto base da reforma trabalhista. Com isso, muita regra mudou. E você em casa vai saber agora o que mudou com essa aprovação, ou o que deve mudar depois da sanção do presidente Michel Temer. Nós estamos aqui com o doutor Carlos Henrique Vieira, advogado, que vai nos ajudar a entender melhor as novas regras e tirar todas as nossas dúvidas. Doutor Carlos, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Bom, nós fizemos colocamos aqui algumas informações para ajudar um pouco o telespectador a entender essas mudanças. Mas desde já, essa nova lei, essa nova norma, passa a valer ou ainda há trâmite, ainda há discussões a serem feitas? Ainda não. Ela será encaminhada ainda para o Senado e após a aprovação no Senado é que será enviada para a sanção presidencial. Só então ela passará a vigorar. Mas a possibilidade de que haja mudanças diante do comportamento político no Senado e na Câmara são muito pequenas, né? Infelizmente é pequena, porque a gente ressalta que uma reforma dessa magnitude, com um debate tão escasso, tão curto que houve, deveria ter sido um debate, uma discussão maior. E a gente espera que no Senado esse debate e essa discussão seja aprofundada para aprimorar a reforma que aí se encontra e foi aprovada ontem pela Câmara. Vamos trazer alguns pontos para os telespectadores aqui do Jornal do Piauí das mudanças. Uma das mudanças na reforma trabalhista diz respeito às férias. O período de férias poderá ser determinado pelo empregador, devendo avisar com o mínimo de 60 dias de antecedência. O parcelamento dos 30 dias de férias também pode ser feito em 3 vezes com pagamento proporcional, sendo que um período deverá ser de pelo menos 2 semanas ininterruptas, ou seja, existe uma flexibilidade no que diz respeito a tirar férias. Exato. Agora, o gozo pode ser parcelado. A questão da escolha continua do empregador, mas o gozo, que antigamente tinha que ser ininterrupto, agora pode ser parcelado em até 3 vezes, sendo que, no mínimo, um deles tem que ter 14 e a outra não pode ter nenhum, as outras não podem ter menos do que 5 dias de gozo. Pela atual regra, o parcelamento de férias é permitido? Não é permitido. Tem que ser 30 dias integrais? Exatamente. Para o serviço público já é permitido, mas para o empregado seletista ainda não é permitido. Passa a ser a partir da... Passa a partir com a vigência da reforma. Essa reforma. Próxima mudança que nós vamos... Almoço. Intervalo de almoço poderá ser de apenas 30 minutos. Hoje é de 1 hora. Houve uma redução nesse intervalo. Exato. Hoje o mínimo é de 1 hora e no máximo 2 horas. Agora, com a reforma, esse intervalo será reduzido para 30 minutos. Qual é o argumento dos legisladores quando propuseram essa mudança? O argumento, em nosso sentido falacioso, é de que em 30 minutos o empregado poderá já ter feito sua alimentação e retornar ao trabalho e, consequentemente, sair mais cedo da empresa, né? Só que a gente entende que, além do horário para a alimentação, é conveniente que o empregado tenha um certo descanso para voltar ao seu trabalho e, inclusive, produzir mais. Então, daí a nossa crítica pessoal a este entendimento que foi firmado. Vamos à próxima mudança que foi estabelecida pela reforma, jornada. A possibilidade de pactuar jornadas de trabalho diferentes de 8 horas por dia, desde que respeite o limite de 12 horas em um dia. 44 horas por semana ou 48 horas, contabilizando horas extras. Total de 220 horas mensais. Essa é uma permissão para se trabalhar um pouco mais de acordo com o entendimento entre trabalhador e empregador? Hoje em dia, a jornada de 12 por 36, ela é praticada desde que haja expressa autorização através de negociação coletiva. Está sendo permitida que o próprio empregado negocie com o empregador. A gente sabe que numa negociação empregado-empregador, essa parte sempre será fragilizada. E o mais grave que nós entendemos é que ela permite que essas 12 horas sejam ininterruptas. Por quê? Porque fala em intervalo ou indenização. Ou seja, o trabalhador poderá passar 12 horas ininterruptas, sem descanso algum, que a gente entende ser humanamente impossível, né? Tá, bom, os que defendem a lei dizem que o trabalhador não precisa da tutela de ninguém para negociar. Exato. Aí os que defendem entendem que com essa flexibilização, ele vai poder folgar o dia todo, né, no caso. E na prática, realmente, essa jornada já é muito implementada. Na prática, principalmente questões de segurança e hospitais, que são serviços que não param, ela já é muito implementada e dependiam de negociação coletiva. Agora não será mais necessário. Próximo item aqui que nós destacamos, horas extras. Estabelece um limite de 2 horas extras diárias, mas que diz essas regras poderão ser fixadas por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Isso aqui, na prática, é o legislado
abaixo do que é acordado. O acordo tem valor de lei a partir de agora. Exatamente. Antigamente, para se ultrapassar a jornada extraordinária em 2 horas, tinha que ter uma prévia autorização, uma comunicação ao Ministério do Trabalho. Agora está se dando mais liberdade para a negociação entre empregado e empregador e, de certa forma, retirando parte do controle que era exercido pelo Estado entre essas negociações empregado e empregador. Tipo assim, se o negócio é entre trabalhador e empregador, os dois resolvem, não precisa mais... Exato, não precisa fazer essa comunicação ao Ministério do Trabalho. Outro item que destacamos aqui com a reforma do trabalho. Trabalho intermitente. Regulamenta o chamado trabalho intermitente, que permite a contratação de funcionários sem horário fixo de trabalho e com pagamento feito com base nas horas de serviço. O que é que isso significa na prática, doutor? Na prática, eu vou poder ser contratado a trabalhar 2 horas em um dia, 4 horas em outro, 1 hora no terceiro dia, 5 horas naquele dia e irei receber proporcionalmente a minha jornada efetiva de trabalho. Mas a carteira do trabalho não tem que ter o salário do trabalhador? Pois é, mas aí agora vai ser permitida essa questão do salário hora, né? Vai ser pago o salário hora, não é verdade? Se eu receber exatamente pelo que trabalho. Exatamente. E também tem a questão do tempo parcial, que já era permitido até 25 horas semanais, agora aumentaram para 26 ou 30, sendo que no caso de 26 horas... será permitido a realização de horas extras, coisas que não era permitido anteriormente no contrato de tempo parcial, que também não tinha as 8 horas diárias, né? Pelo menos as 6 horas diárias da semana. Outro ponto da reforma trabalhista, contribuição sindical. É o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. O pagamento agora será facultativo. Essa contribuição é aquela anual. Exatamente. Existe a contribuição associativa, que só é cobrada dos trabalhadores associados, e a sindical, que independente de ser associado, ele tem que pagar um dia de trabalho, que é descontado até o mês de março. Esta contribuição sindical obrigatória será suprimida com o projeto que aí está. Tá, então assim, se eu faço a filiação ao meu sindicato, eu pago todo mês. Exatamente. Mas independente de me filiar ou não, eu obrigatoriamente pago todo ano. Pago um dia de trabalho. Com a reforma não será mais obrigado. Eu tenho que autorizar esse desconto para que seja repassado ao meu sindicato. Esse anual já não é mais obrigatório. Agora, exato, se eu me filiar ao sindicato, eu vou continuar tendo que pagar mensalmente. Exatamente. Com a filiação, eu vou autorizar a contribuição associativa mensal e, por certo, na ficha também já estará a previsão de autorização do desconto da contribuição sindical. Próxima mudança, vamos lá. Terceirização. Ponto polêmico. Salvaguardados o projeto de terceirização, como restringir que empresas demitam seus funcionários e os recontratem na sequência como terceirizados. A proibição valerá por 18 meses. E aqui eu queria esclarecimentos nesse prazo, doutor. A terceirização está autorizada agora? Exatamente. Já foi sancionada a partir de 1º de abril, 31 de março. Foi sancionada e está autorizada ampla e restrita. Ou seja, eu posso terceirizar inclusive minhas atividades fins. Com a reforma, o legislador tenta impedir que os empregadores demitam seus empregados e contratem trabalhadores por meio de empresa terceirizada. O que é que significa? Se eu tiver um empregado primarizado, contratado, eu não posso terceirizá-lo, né? Pelo menos durante 18 meses até a sua demissão. Para evitar uma demissão em massa, para recontratação em massa sob novo regime. Exatamente, com menor custo e com salários mais baixos. Daí a grande crítica que foi feita pelos juristas com relação à autorização à terceirização ampla e restrita, foi justamente nesse ponto, a possibilidade de terceirizar em atividade fim. Muito bem, vamos lá. Próximo ponto da reforma, remuneração. Acordos coletivos entre patrão e empregados poderão criar remuneração por produtividade, uma espécie de prêmio de incentivo e participação nos lucros ou resultados. Então, doutor, assim, fora salário, tem o salário, tem lá a hora extra, ele pode também ser remunerado através de produtividade? Como é isso? Pode. O que é que acontece? Na prática, hoje, essas remunerações variáveis, podem ser chamadas assim, produtividade, prêmio de incentivo, participação no lucros, elas eram negociadas através do sindicato. O sindicato representava a categoria e fazia essa negociação com o patrão. Agora, com a reforma que aí está, o próprio empregado, o empregador poderá negociar com o próprio empregado sem a necessidade de participação do sindicato. Tá certo. Doutor Carlos Henrique Vieira, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado Boa tarde a todos.